Para quem faltou na aula passada, que foi a aula de corte, eu resolvi fazer esse vídeo para facilitar aí a vida de vocês. Então vamos iniciar. Peguei aquela mesma planta baixa que a gente estava trabalhando em aula e vou fazer da seguinte maneira. Para me definir o corte na minha planta baixa, eu tenho que definir um local, um exato local que eu vá conseguir mostrar o máximo de informações possíveis na planta baixa. Então eu vou pegar aqui o comando XL, que é o comando de linhas infinitas, e vou traçar o meu corte longitudinal aqui na janela. Com o comando Line, eu vou fazer aqui uma linha aleatória, indicando que meu corte é para cima. Estou indicando que meu corte vai ser visto para cima. Então, eu vou começar aqui pelo comando XL novamente, linhas infinitas, e vou começar a marcar todas as linhas de corte que eu consigo visualizar. Consigo visualizar a parede, consigo visualizar a janela, consigo visualizar essa linha, consigo visualizar a linha da porta, linha da porta, parede e janela. Aqui eu consegui marcar todos os pontos que eu consigo visualizar no meu corte. Aí agora o que eu vou fazer? Comando Line, fiz uma linha aleatória aqui embaixo, pode ser de qualquer tamanho. Essa linha eu estou demarcando como se fosse meu piso. Então vou dar um offset de 3 para cima. E com o comando Trim, eu já posso cortar essas linhas aqui embaixo, para não ficar tão poluído o desenho e ficar pesado para você entender. Então, eu vou ver que aqui, onde eu cortei, eu consigo visualizar uma esquadria de uma porta. Vou fazer como? Comando Line, do endpoint, vou subir uma altura de 2,10, que é a altura da minha porta, com uma espessura de 0,15, que é a espessura da minha parede. Aqui, com o comando Line novamente, midpoint, eu vou descer uma linha com a medida de 2,10 e fazer um offset de 0,2 para um lado, 0,2 para o outro, e deleta do meio. Vou deletar essa linha aqui também que eu tinha feito, para não ficar linha sobre linha e atrapalhar mais na frente. Essa é minha porta em formato de corte. Aqui eu vou ver uma janela em vista, seria essa janela aqui, ó. Ela em vista, eu vou fazer com o comando Line, endpoint, vou subir uma linha de 90, e essa minha janela tem o tamanho de 1,20, e vou fazer um offset de 1,10 de altura, que vai ser a altura da minha janela. Com o comando Trim, eu corto essas outras linhas. Tá feita a minha janela em vista. Agora eu visualizo porta do banheiro. Com o comando Line, subo uma linha com a altura de 2,10
e com uma largura de 60,60. E com o comando trim eu já posso cortar essa e essa. Aqui está o meu banheiro em vista. Agora eu consigo visualizar também essa janela do quarto. Uma janela em corte. Do endpoint aqui eu subo uma linha de 90 com espessura de 15 e dou um offset de 1,10, que é a altura da minha janela. Com o comando line do midpoint ao midpoint eu faço uma linha e dou um offset de 0,02 para a esquerda, 0,02 para a direita e apago do meio. Feito isso, meu corte está quase terminado. Vou pegar o comando trim, vou cortar essas linhas aqui de cima que eu não preciso e vou fazer o seguinte: com o comando de offset eu dou 0,10 para baixo e vou estender essas linhas aqui do final. E com o comando trim eu vou cortar essa de cima, que eu não preciso. E com o comando offset eu coloco 0,12 para cima. Que isso aqui eu vou fechar com o comando line, porque isso aqui é a minha estrutura e ela vai ter uma cor só. 0,12 para laje, 0,10 para o piso. Eu sempre faço assim para dar uma diferença visual no desenho. Meu corte está terminado. Só falta eu fazer o que? Pegar as layers certas e colocar no desenho para ele ficar bem especificado. Então eu vou fazer o seguinte: essa linha de parede está em corte, vou colocar no arco cortes por azul. E com o comando MA, que é de pintar, eu vou pintar aqui tudo que está em corte. Lembrando que essa linha que eu tinha feito, eu vou apagar. E ficou essas duas linhas azuis, então eu vou cortar com o comando trim, porque elas não são em corte. Elas são esquadrias. Aqui apagou porque eu não estava com a câmera no desenho inteiro. Por isso que ele cortou. Com o comando cópia, eu vou copiar essa linha para o endpoint e o outro endpoint. Comando cópia novamente, endpoint, endpoint. Aí então eu vou pintar com minha layer de esquadria, que é o verde. Essas linhas aqui que estão em vista, notem que aqui no meu, ó, arquivistas, eu deixo em branco mesmo. Então ela vai permanecer branca. Essas linhas aqui, arquivistas. A de cima, como a estrutura é a laje,
eu tenho uma layer específica para ela também. Layer Arquestruturas. Pronto, primeira parte do meu corte eu acabei, que é o corte em planta baixa.